Olá, despertos, despertas, despertando as minhas almas. Tudo bem? Despertas. Como é que vocês estão? Despertando as minhas almas. Hein? Como é que vocês estão? É porque assim, eu tô vendo aqui, tô vendo ali no computador também, pra ver se tá tudo certinho, tá? Minha careta também, como é que a live vai acontecer. Primeiro que eu quero dizer é cumprimentar vocês, né? Boa noite. A live tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro, dia 31, a gente tá 19h11. Eu estava lá no meu outro canal, gente. Bem fazendo lá no meu canal, o meu mesmo, né? No meu perfil e não aqui no meu despertar. É bom que eu chamo a galera pra cá. Então, obrigada aí pra quem entrou. A Valouro, obrigada por você ter entrado aqui. Boa noite pra você. Então, dizer, né, gente, que eu escolhi esse tema, falar um pouco do tema que eu escolhi, que é Por que permitimos a obsessão. Ela nasceu a partir de uma palestra que eu estava assistindo no canal Caminhos para o Amor, que é um canal que eu gosto muito, eu tenho aprendido muito. Então a live nasceu a partir das minhas análises, né, dos meus estudos, e eu resolvi trazer, né, pra gente conversar um pouco sobre esse assunto, principalmente para nós que estamos, né, nesse caminho do despertar, dos nossos estudos, né, da nossa autorreflexão, do autoconhecimento. Isso abrange a todos, não só quem está no caminho do desenvolvimento espiritual, da espiritualidade, o estudante espiritual, né? Não só para esses, são para todos nós, e a gente vai ver no decorrer aqui dos meus apontamentos. Inclusive eu recorri muito ao caderno, porque eu tentei fazer uns slides para colocar aqui, só que o telefone, o Samsung, o Android, ele não permite você colocar as gravuras, as fotos e o trabalho de mídia que você prepara. Então é ruim para isso, dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu tô vendo outras possibilidades, mas eu ainda não consegui, tá bom? Mas pra quê? Pra que fique mais dinâmico, pra vocês não ficarem só olhando pra minha cara, né? E aí, eu tô trabalhando nisso. Só que também venho pedir pra que vocês se inscrevam no meu canal, lá no YouTube. Porque as lives ficam melhor, né? Elas ficam mais elaboradas, porque eu consigo fazer, de repente, um compartilhamento de telas de computador. Então são coisas que eu pretendo fazer, mas para isso eu tenho que ter no mínimo de 50 seguidores, e eu tô só com 16. Né? Mais um trabalhozinho de formiguinha, eu sei que a gente chega lá, tá bom? E aí eu preparei então esse material, esse estudo a partir das minhas análises, até para ajudar no nosso processo como despertos, como seres despertos, que está acordando, né, para as questões mais internas, daquilo que nos faz melhores a cada dia através dos nossos estudos da espiritualidade, tá bom? Então eu vou começar. Quem vai chegando vai se inteirando. Então só para lembrar que o tema é por que permitimos a obsessão, e que ela abrange a todos, né? Mas um chamado para que nós que estamos nesse caminho do despertar, principalmente, porque quando a gente começa a acordar para as questões que nos envolvem, daqueles padrões que nós seguíamos, né? Estávamos cegos de não compreender ou compreender erradamente, porque nós já fomos condicionados a isso, e a gente acorda. Muitas situações nos quer que nós desviemos disso, tá? Então isso é mais um conteúdo para nos ajudar
nesse caminho, tá bom? Esse é o meu objetivo sempre. Desculpa aí pelo horário, nem todos podem estar, mas a live vai ficar gravada e posteriormente as pessoas vão poder assistir e é o que eu posso disponibilizar, tá? Com o meu tempo e a minha vontade de ajudar a todos os despertos. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar, gente, toda hora eu vou recorrer aqui ao caderno, tá? Não é falta de educação que eu não tô olhando para vocês, não. Mas a primeira coisa que nós temos que analisar é a questão de seguinte, permitir, né? Porque o tema é esse, porque permitimos. Então nós vamos sempre nos colocar na situação. Eu posso aqui não usar a primeira pessoa, mas eu estou me colocando na situação em todos os momentos. Não estou fora dessa situação, tá? Do contexto aqui que eu trouxe. Então eu me incluo. Então por quê? Né? Por que permito a obsessão? Então permitir é o quê, pessoal? Consentir, autorizar, dar de acordo. Então quando eu estou permitindo algo, eu estou abrindo o quê? Uma brecha, eu estou deixando, né? Eu estou permitindo, abrindo e consentindo que uma determinada situação aconteça, né? Então, é a mesma coisa que autorizar. Ok, eu tô dando de ok, tô permitindo, tá? Mas por que então eu me permito ser obsidiada, né? Eu me permito ser obsidiada? Como assim? Nós sabemos, né, quem é estudioso da espiritualidade, que para acontecer uma obsessão ou uma perturbação a nível espiritual, é necessário um fator independente de nós, um fator externo, correto? É o quê? É um irmão desencarnado, temporariamente iludido, imaturo e desajustado, que quer me perturbar e te perturbar, ok? Então, essa é a explicação mais comum que nós temos perante a questão da obsessão. Então, para que a obsessão aconteça, é necessário que exista a presença e a ligação desse irmão conosco, comigo, com você, né? Que me perturba, que te perturba, que está desajustado temporariamente, isso é importante, a gente vai ver isso aí mais tarde, iludido, né? Desajustado, atrasado, né? A gente vê muito isso também, e que se liga a nós no âmbito espiritual. Mas se eu disser para vocês que não é só isso, né? Simplesmente o irmão chega e fica do nosso lado e fica nos, né, intuindo ali, emanando pensamentos, faz isso, faz aquilo, né? Então vamos andar mais um pouquinho que a gente vai entender. A obsessão ou a perturbação, ou melhor, a conexão, porque isso é o que? A obsessão é uma conexão que existe desse irmão, né, que a gente viu aqui conosco, um irmão desencarnado conosco que está encarnado. Então não deixa de ser uma conexão que eu acho até melhor e melhor definido para a obsessão, né? Então a obsessão ou perturbação ou conexão melhor espiritual, ela acontece a partir de uma auto-obsessão, certo? É uma própria obsessão. Opa, como é que é isso, Andréia? Então vamos lá. Muitas vezes, pessoal, a gente entra em depressão, né? Quem nunca ficou depressivo, ou conhece alguém que está em depressão, ou que já esteve em depressão, ou que está em depressão, né? Quem nunca passou, ou está, ou conhece alguém que está passando por um processo de baixa estima? Quem nunca? Hein? Eu, você, alguém que vocês conhecem, né? Já passou por isso, ou passa por isso. Não é mesmo?
Outras coisas, sentimentos que nos deixam tristes, né? A gente às vezes não quer mudar certos hábitos, certas manias, não é mesmo? A gente tem a mania de certas coisas, né, na nossa casa, por exemplo, mania de limpeza, mania de organização, né? Quem nunca, quem não conhece, quem não é? Masoquismo, sofrimento alto, né? Sofrimento, eu, né, sofro, gosta de ficar naquela situação, é pessimista, dentre outros comportamentos que a gente fica alimentando e retroalimentando. Eu já passei por isso. Quem não passa por isso? Ou você conhece uma pessoa que passe por isso? Então isso é uma auto-obsessão. Então isso por si só, né? Essa questão da auto-obsessão, desculpa meu caderno, a gente não precisa de nenhum fator externo para que haja ou aconteça uma ligação, uma conexão com esses irmãos, né? Porque nós somos nossos próprios obsessores, nós mesmos nos bastamos. Não precisa de um espírito para isso, para que a obsessão aconteça, né? A gente fica num padrão repetitivo, a gente não quer sair daquela situação, às vezes a gente tenta e não consegue, faz terapias, vai no psicólogo, às vezes vai no centro, numa casa espiritual, ou na igreja, né, ou na sua congregação, na sua religião, naquela casa que você costuma ir, e não encontra, né, solução, como são as minhas cachorrinhas, tá, pessoal? Isso vai acontecer durante a live. E, né, é o padrão que a gente carrega. Não porque a gente quer, muitas vezes. A gente até luta pra mudar. A gente até luta, não. Nós até tentamos e buscamos, não é mesmo? Melhorar nesse sentido. Mas muitas vezes a gente fica nesse padrão repetitivo. Tá bom? Não é aqui nenhum tipo de julgamento. É a realidade mesmo do que acontece. Porque acontece comigo. Tá bom? Como eu falei pra vocês, eu sempre vou me colocar nessa situação. Tá bom? E aí, nós estamos nesse estado, nesse padrão repetitivo, nos retroalimentando, né, desses sentimentos. E por si só a gente se obsedia, a gente cria uma auto-obsessão. E acaba atraindo por sinergia e compatibilidade energética outros seres. Esses irmãos, né, imaturos, temporariamente desajustados, temporariamente imaturos, e que por sinergia, por compatibilidade energética, acaba criando uma conexão conosco. Por quê? Porque nós lá permitimos, nós demos o de acordo, mesmo que inconsciente. Então isso torna tudo muito mais complicado, porque no momento em que a gente tá nesse padrão que nós criamos, seja por qualquer situação, tá? Como eu falei, livre de julgamento. Então, por qualquer situação, a gente fica nesse padrão vibratório, nós criamos as condições, nós permitimos as condições para que esses seres, esses nossos irmãos que estão temporariamente desajustados, imaturos, cheguem até nós. Tá bom? Antes de seguir, eu gostaria de passar a definição. Vamos olhar um pouco a definição de obsessão. Eu fui buscar lá no livro dos médiuns de Allan Kardec, no capítulo 23, item 237. Então fala assim: a obsessão é a ação persistente ou domínio
de alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada por espíritos inferiores. Então eu vou tornar a falar e vou estar sempre colocando dessa forma, reforçando dessa forma, nos nossos irmãos temporariamente desajustados, imaturos, inferiores, que procuram dominar e apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, esses irmãos, esses espíritos inferiores, esses seres que nós atraímos por sua energia e compatibilidade energética, eles chegam até nós com o intuito de dominar e de exercer sobre nós uma ação persistente, tá? E muitas vezes a gente não percebe, é de forma imperceptível, tá bom? Eles não percebem, a gente não percebe e vai ali nos influenciando, até que isso, né, essa influência, esse domínio, ele cresce se nós nos alimentarmos, né? E aí, essa influência é influência moral, né, dentro dos nossos princípios, e essa ação pode piorar e ser mais complexa e completa e atinge as nossas faculdades mentais, tá bom? Que aí a gente vai chamar de obsessão complexa, aquela que a gente vê, que a gente não percebe os sinais que são imperceptíveis, a gente pode denominar uma obsessão simples, que a gente vai ver mais adiante, tá ok? Então quero que vocês guardem que a gente vai depois voltar nessa definição. Então, relembrando e reforçando, né, esse quadro de obsessão, ou melhor, de conexão, pode ser gerado de diferentes formas, mas sempre pela nossa compatibilidade energética, tá bom? É importante frisar o seguinte, aí você tá falando assim pra mim, Andréia, eu permito, eu obsidiada, eu com influência desses irmãos, porque a primeira coisa que vem até nós é o medo e a insegurança, né? Eu obsidiado, eu viro vítima desse processo. Aí nós começamos a nos vitimar. Mas a gente, inconscientemente, a gente atraiu, a gente propiciou esse quadro, tá? Mas sempre que fala de obsessão, de influências espirituais, sempre gera aquele medo, aquela repulsa, eu tô doente, né? Eu tô com câncer terminal, vamos dizer assim. Mas nós propiciamos essa condição desse nosso irmão chegar até nós por compatibilidade energética. Nós estávamos o quê? Em baixa vibração, né? Então por que eu atraí? Né? Por que eu permiti essa ligação, não é? A gente vai ficar perguntando sobre isso. Então por que eu permiti? Você está me falando, agora eu tenho consciência de que se esse irmão, eu estou nesse estado de espírito, de pensamento, né? Que não é seu, então por que eu permiti isso, né? Porque essa ligação com o quadro do obsessor, o encarnado com o desencarnado, e acaba gerando uma simbiose, tá? Porque a gente vai alimentando isso, a gente vai propiciando essa troca, tá? E acaba gerando o quê? Um campo denso. A gente sente isso. Porque veja bem, mesmo que inconsciente, eu vou reforçar, nós permitamos isso, que até então eu não tinha consciência do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, da forma como eu estou agindo nessa situação, eu não tinha parado para pensar que eu permiti. Então eu crio esse campo, né? Eu troco com ele, numa simbiose, essas energias. Porque tanto dele para mim, quanto de mim para ele. Ele para mim e de mim para ele. Então cria esse campo. E você vai retroalimentando. Porque até então você tá naquele estado de vitimismo,
de tristeza, de depressão, entendeu? Porque nós acabamos criando isso dentro da gente. É normal, é humano, ok? Como eu falei, não foi nem aí um tipo de julgamento. Eu só tô criando para nós um cenário para entendermos porque nós permitimos, tá bom? Dentro desse contexto que nós estamos analisando, né, que eu acabei também trazendo para mim, porque quando eu falo de obsessão, né, eu estou muito bem na minha vida. Hoje eu estou muito feliz. O que a gente sente? A gente sente estado de euforia, de alegria, de estar com as pessoas que a gente gosta. A gente nunca vai imaginar que uma situação, seja ela qual for, poderia trazer aqui vários exemplos, de um dia para o outro, me tornasse uma pessoa triste, amarga, infeliz. Né? Não vou imaginar. Nunca ninguém vai querer estar nessa situação, porque ontem eu estava muito bem, né? E a gente sabe que a gente acaba propiciando, quando a gente está lá embaixo, a gente acaba propiciando condições para que tudo possa acontecer. Não só um irmão chegar até nós, esse irmão desavisado, esse irmão imaturo, temporariamente desajustado, até nós, mas criar situações no nosso campo eletromagnético, que nada mais é do que a nossa aura, certo? Porque quando a gente está em estado de euforia, imagina, nosso campo, né, aquilo que a gente está emanando para quem está do nosso lado, é o melhor possível. E a gente acaba atraindo o quê? Coisas boas pra gente, né? É assim que eu penso, é assim que eu vejo. Acho que vocês vão concordar comigo. E da forma ao contrário, nós vamos atrair o quê? O que a gente vai atrair? Né? Então, a questão que eu quero trazer aqui nesse ponto pra você é o que a gente permite estar atraindo. E isso entra num campo que eu aprendi, que se chama energia consciencial, aquele motor cocriacional. O que é cocriacional? Nós criarmos. Então, quando nós criamos toda essa questão do bom, de estar bem, ou criarmos a condição de estar mal e para baixo, isso mexe diretamente no nosso campo eletromagnético, que nada mais é que nossa aura. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre aura, né? A aura é uma energia que ela é condensada e transmitida do meu corpo associada ao meu espírito, e ela é única e individualizada. Cada um de nós temos essa energia, esse campo eletromagnético, né? Que é para sutilizar o nosso corpo, não é mesmo? Até quando nós estamos doentes, esse campo, né, eletromagnético, esse campo vibracional, ele muda. Não é só quando a gente tá triste ou feliz, mas quando a gente está doente, quando a gente está decepcionado. Então isso muda. E nada mais é do criado através de uma tríade. Que tríade é essa? É a forma que nós pensamos, sentimos e agimos. E através de como pensamos, sentimos e agimos, esse campo eletromagnético ele se transforma. E é exatamente como nós vibramos. E é exatamente o que? O recado que nós vamos dar ao redor no campo espiritual. Ok, pessoal? Tá dando para entender? Então, quando eu tô lá vibrando na tristeza, no egoísmo, na inveja, na raiva, quando eu deixo a minha vibração baixar esse campo, essa camada, esse campo vibracional,
ele muda, o padrão vibratório, ele muda. Então ele vai criar uma psicosfera densa ou ele vai criar uma psicosfera mais elevada, mais sutil. Vai vibrar mais rápido ou vai vibrar mais lento? Vai ficar mais escuro ou vai ficar mais vibrante? Que a aura, nossa aura é colorida. Se eu tivesse agora a oportunidade de estar trazendo um slide, eu ia mostrar para vocês, porque existe estudo sobre a aura, né? Que foi feito através das folhas das plantas. E essas folhas têm o seu campo colorido ou escuro. Foi tudo feito um estudo científico e comprovado. A aura existe, tá bom? Então é isso que eu quero falar para vocês. Como nós estamos vibrando, o que nós estamos atraindo, como estamos pensando, agindo e sentindo. Então, estamos aí já avançando em alguma coisa, porque eu permito, né? Por que eu permito? Por que eu consinto? Bom, agora eu já sei que não é tão inconsciente assim, porque eu tenho como dominar isso, eu tenho como controlar isso. Muitas vezes não, dependendo da situação que eu estou passando, né, pessoal? Não é receita de bolo, não é assim, você tá triste, vamos sair dessa cama, vamos caminhar. Não, eu tenho que ter a consciência disso, né? Eu tenho que ter o conhecimento disso, que é isso que nós estamos fazendo agora, como despertos, como estudantes espirituais, buscadores espirituais, eu tenho que ter o conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento de que eu tenho um campo eletromagnético e depende da forma como eu penso, falo e ajo, sinto, então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Eu, por exemplo, esqueci de trazer água, quando eu me sinto triste, vem algum pensamento que vai me deixar para baixo, eu gosto de ouvir músicas alegres. Às vezes funciona, tá? Às vezes funciona muito bem. Músicas alegres. Agora eu gosto muito de escutar mantras, música que tem um contexto de mensagem, músicas mais antigas, não essas músicas atuais, né? O que você escuta, que você também é alimento para o espírito, né? E aí eu tento mudar esse campo de vibração que tá vindo, que eu estou sentindo. Não tá legal. Ou eu vou fazer algo que me tire daquela situação e que eu goste, né? Ou assistir um filme, ou fazer uma comida, alguma coisa que me tire daquele estado, tá? Então eu já sei um caminho que eu posso seguir, tá? Uma outra coisa importante também que eu trouxe e trago aqui para vocês, que eu anotei nas minhas análises, que vai muito lá dentro da gente, vai mexer um pouquinho com o nosso ego, eu acho, né? Quando a gente está ali triste, né? Quando a gente vê que o nosso campo está denso, está ali vibrando na baixa rotação, como que a gente atribui a quem a gente atribui esse momento, né? A quem a gente culpa nessa hora? Lembra que eu falei que muitas das vezes é inconsciente? Bom, eu tô ali, só um exemplo, tá? Sem julgamento, não quero julgar aqui, gente, levar a questão do julgamento, que isso é uma questão muito séria, mas vamos hipotético, né? Eu briguei com alguém, né? Mãe, pai, namorado, enfim. E discuti e ficou naquela questão do você tem culpa, eu tô certo, você tem culpa, né, nessa situação. E você fica aqui ali remoendo aquilo, não, mas eu tô certo, ele tá errado, eu tô certa, e fica nessa questão da remoer, e você vai o quê? Trabalhando isso com você, de vez de você dissolver esse sentimento. Então você vai botar a culpa em quem? De você estar sentindo aquilo, aquela raiva, que eu não consegui provar que eu estava certa. Gente, quantas vezes acontece isso comigo mesmo, né?
só foi um exemplo. Pode ser qualquer tipo de situação, né, em que você saia desse contexto, uma situação ruim. Então, a quem eu atribuo esse sentimento que eu tô levando dessa situação? A mim mesmo. Cabe a responsabilidade de como eu vou agir. Não importa a situação, o que importa é como você vai agir, o que você vai fazer com ela. Então a responsabilidade é toda minha, é toda nossa, de transmutar essa questão. Eu não posso dormir com aquilo, eu não posso levar isso para o dia seguinte, nem por um segundo. Eu posso ficar naquele estado por algum momento, mas eu tenho que refletir. Bom, se eu estou errada, ou melhor, ou se eu estou certa, a verdade vai aparecer. E se eu estiver errada, então eu vou admitir que eu estou errada. E pronto. E o que eu vou fazer? Não tentar fazer de novo para que aquela situação não aconteça. Tá? Mesma coisa é nessa questão de atrairmos esses nossos irmãos. Porque se eu criei esse campo, né, a minha baixa vibração, a minha baixa rotação, para que esses nossos irmãos chegassem até nós, até mim, a responsabilidade é minha. Eu não posso atribuir isso a uma pessoa que me quer mal ou aqueles que querem me afundar, porque eu sou o meu próprio problema ali naquele momento. Eu criei aquela situação, tá? Eu não posso atribuir essa responsabilidade para ninguém, porque fui eu que criei. Mais um item, mais uma questão para a gente pensar e analisar e estudar sobre nós. Porque quando nós nos conhecemos, né, quem somos nós, a gente consegue entender essas pequenas detalhes, vou dizer assim, os pequenos detalhes que a gente deixa passar, porque a gente tá com raiva, porque a gente tá com ódio, você fica cego, né, você fica, eu quero matar, eu quero sumir. E não é isso, você tem que estar ali presente, assumir a sua responsabilidade naquela situação, mesmo que você esteja certo. Naquele momento você passou como errado, entendeu? Então, se eu criei uma situação, um ambiente, se eu tô ali naquela camada, naquela psicosfera densa, né, eu tô com o meu agir, com o meu pensamento, com o meu sentimento nessa baixa vibração, nessa tensão ruim, a responsabilidade é minha. E basta a mim transformar isso, tá? Então vai mexer aí um pouquinho com o ego, porque a princípio você, mas como, né? Não, eu tenho esse senso de justiça, mas eu tenho que provar. E isso cria situações que vira bola de neve, você vai ficar sem falar com a pessoa, ou com o seu amigo, ou com o seu parente, ou com o que quer que seja. É só uma situação hipotética, tá bom? E isso te leva a criar as condições de atrair esses irmãos. E a gente também tem que entender, pessoal, que também muitas e muitas vezes, né, a gente acaba não atraindo isso por querer, né? A gente não tem essa noção. Então eu vou usar do próprio exemplo que eu falei agora. Tá, eu assumi isso, eu não assumi isso, muito pelo contrário, eu não assumi isso, fica nesse estado, eu vou provar. Mas você é uma pessoa legal, você é uma pessoa boa, você está num processo de que você quer mudar, né? Vamos pensar em nós como buscadores espirituais, seres que estão despertando para verdades que estão ao nosso redor, né? E aí a gente entra nessa situação. Vamos pensar em nós aí, vamos colocar nós, né? E aí você diz, o que você fez? Você não vigiou, você bobeou, né? Você se descuidou, não é mesmo? E aí, nesse dia, nessas situações todas, ou para outras pessoas também, né? Em geral, que eu tô falando, não tem o hábito de fazer uma oração, não tem o hábito de fazer uma meditação, não vive no piloto automático da vida, né? Tá sempre cansado,
excessivamente. Mas você tem atitudes alinhadas com a verdade. Por quê? Você está buscando isso, mas por um momento, devido a essa situação ou outras, até mesmo de trabalho, né? Você se esquece, você não faz, você não pratica nada disso, uma oração, uma meditação, nada. Porque quando acontece uma situação dessa, o que é normal nós fazermos, né? Ficar com aquilo pra gente, como eu já falei. Já aqueles que querem, né, que faz a sua mudança, que está no seu processo de mudança mesmo, ele vai recorrer a isso, né? Ele vai pedir a Deus, né, o que ele acredita, os seus mentores, os seus anjos de guarda, numa oração, numa meditação, para que tire esse sentimento, para que tire essa sensação, né? Mas na maioria das vezes as pessoas remoem isso, mas não são pessoas ruins, ela só está descuidada, né? Então vou embora com esse sentimento, vou trabalhar, vou seguir minha vida no piloto automático e vamos ver o que dá, né? Porque na verdade, quando a gente se volta mais para nós, quando a gente faz essa conexão com o plano superior, né? A gente se sente que as respostas vêm com mais clareza, né? A gente consegue encontrar soluções para um determinado problema, não é mesmo? Então eu preciso resolver essa situação, eu tô certa e eu quero muito resolver essa situação de verdade. E como é que eu faço? Meu Deus me ajuda, meu santo me ajuda, né? Alguém superior, né, lá do que eu acredito, me ajude, por favor, que eu quero resolver essa situação. Por quê? O que a gente não pode fazer é descuidar da nossa energia. A gente não pode descuidar da nossa energia. A gente tem que estar bem energeticamente, tá? E não deixar, né, cair, porque quando a gente começa a vibrar nessa situação, pensar muito nessa situação, a gente até esquece do resto. Não, e você fica obcecada com aquilo. E continua no seu processo de auto-obsessão. E é isso que não é legal, é isso que a gente não quer, né? É isso que a gente não deseja. Então, o chamado aqui é que a gente crie hábitos, tá? Por exemplo, a gente não tem que escovar o dente todo dia, a gente não tem que acordar, fazer um café, a gente não tem que almoçar, a gente não tem que trabalhar. É a mesma coisa com a gente, conosco. A gente precisa olhar mais pra gente. Porque quando acontecem essas determinadas situações na vida de relação, a gente não ficar assim, à mercê, né? À mercê, porque quando a gente vê que não vai conseguir resolver, a gente entra em desespero, a gente se sente sozinho, a gente se sente rejeitado. Porque se eu tô certo, ou se eu tô certo, ou se eu tô errado, ou se meu chefe falou que eu fiz aquilo que não era pra fazer e eu fiz, mas eu queria fazer porque eu vi que naquele momento era importante, eu tomei uma decisão aleatória, mas eu preciso mostrar para o meu chefe que não era daquela forma, que a minha intenção era essa, mas no momento ele não estava compreendendo. Então a gente precisa entender o que acontece com a gente e trabalhar isso para que a nossa energia não caia, para que nosso campo vibratório não fique denso, escuro e vibre sempre em alta rotação. Gente, a vida do dia a dia, ela é pesada, ela é complicada, a gente lidar com pessoas todos os dias, né? No trabalho, em casa, em família. Então, parece fácil. Não é isso que eu quero que seja ou pareça fácil, não é. A minha intenção é dizer para vocês que se nós fizermos com insistência a questão de cuidar de nós, da nossa energia, do nosso espiritual, com certeza absoluta, essa convivência fica melhor, tá?
Com certeza que, né, depois que a live vai ficar gravada, vocês vão falar isso pra mim. Andréia, realmente, a vida... Quem faz essas práticas, quem tem esses hábitos, sabe o que eu tô falando. Então, a pergunta é, gente, o motivo é, o que me faz ter alegria ao acordar? O que eu quero hoje para minha vida? Desde o momento que eu acordo, como que eu tô me sentindo hoje? Qual a primeira coisa, qual a primeira energia que eu quero me conectar hoje? Quem aqui tem o hábito de acordar e fazer uma oração, fazer um agradecimento? Ou simplesmente levanta, vai no automático, escova o dente, faz o café? Ou tem o hábito de acordar, ou o hábito de antes de dormir, fazer uma oração, fazer um agradecimento, fazer uma meditação, seja que horas for do seu dia. Quem? Então, qual é o primeiro pensamento, né? O que eu faço? O que eu faço durante o dia? O que eu faço quando eu acordo? O que eu faço quando eu vou dormir, antes de dormir? Como é que é a minha convivência com os meus familiares? Como é que é a minha convivência com os meus colegas de trabalho, meu chefe, né? Então, o que você busca primeiro durante o seu dia? A sua vida, ao acordar? Eu busco oração? Eu medito? Eu sento, eu respiro? O que eu faço? Eu agradeço? Então, eu acho que tem que pensar sempre, né, como que vai ser o nosso dia, se ele vai ser bom, se ele vai ser harmonioso, como que vai ser o meu desafio. Eu preciso entregar um projeto, eu preciso resolver um problema num banco. O que você faz antes? Eu preciso ter aquela conversa importante, eu sei que ela vai ser pesada, ela vai ser decisiva, pode mudar muita coisa na minha vida. Então, como é que você age antes dessas situações? Preciso para um trabalho que eu não gosto, que é difícil, as pessoas, e o que eu faço? Mas eu preciso estar lá, a não ser que você queira mudar isso e você deseje. Então, é a partir de como você vai agir no seu dia, na sua noite, antes de dormir, as pessoas que você convive, como é que vai estar a sua energia, como é que vai estar o seu campo eletromagnético, como é que vai estar a sua aura, seu pensamento, o seu agir, o seu falar, né? Como é que vai estar? O que eu faço? Né? Então, a gente não pode sair na vida, né? Acordei, pronto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, no piloto automático, gente. Sabe? Porque quando a gente sai do nosso cantinho aqui, ó, por exemplo, até o meu quarto, aqui é o meu lugar de meditação, aqui é o meu lugar de orar, rezar, meditar, ficar com as minhas cachorras que estão ali, elas estão sempre comigo, tá ali, ó, todas elas, aqui pertinho de mim. Elas me trazem alegria, né? Tem momentos difíceis? Tem momentos desafiantes? Tem, né? Porque a gente é um buscador espiritual, está na jornada espiritual, que vai ser tudo flores, muito pelo contrário. Isso é uma outra questão, porque quando a gente começa a despertar e querer realmente mudar, o desafio é muito maior. Muito maior, pessoal. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque as pessoas que estão do seu redor não estão na mesma vibe que você, não estão nos mesmos objetivos que você. Então, quando ela percebe essa mudança, quem os acompanha espiritualmente fica incomodado. Porque, não vai perturbar o meu pupilo, porque eu tô no domínio da situação. Lembra lá, ó, na definição de obsessão? É dominar, né? Exercer domínio sobre certas pessoas, né? Então, tá ali, a obsessão é isso, é dominar, é meu, né? Então, quando você muda, você começa a querer que as outras pessoas mudem também, né? Levar algo bom para elas, daquilo que você tá aprendendo, daquilo que você tá conhecendo. E é um desafio. E aí, é um começo de que, não, você não vai chegar perto, né? Esse irmão temporariamente desavisado, imaturo,
e desajustado, ele não vai querer que você chegue perto da pessoa que ele está obsidiando, né? E aí começa realmente a não querer que você chegue e vai querer chegar perto de você. Então, qualquer situação que baixe a sua vibração, ele pode chegar perto, porque vocês estão convivendo no mesmo ambiente. Então, vai o quê? O seu hábito, a forma como você age, pensa e sente, ok? Então, isso é muito importante. A vida da gente, a gente parar, respirar, analisar, né? O que eu vou fazer, como é que vai ser o meu dia, eu vou me lidar com uma pessoa difícil, eu vou para um lugar ruim, eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu tenho que ir, né? Eu tenho que me preparar para aquilo. A questão da obsessão, a conexão, melhor dizendo, né? Não é só estar vibrando nesses sentimentos ruins e sentimentos bons, vai muito mais do que isso. É a partir, como eu falei até agora, é a partir do momento que eu não cuido da minha espiritualidade, né? E a espiritualidade é o momento que você questiona, né, gente? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Isso faz sentido pra mim? Eu tô me sentindo tão sozinha, tão deslocado. O que é isso? Né? Então você começa a ter respostas e ter visões de que você não tinha antes, né? Daquela vida que não fazia sentido pra você. Então são respostas que vêm no seu interior, que te completa. Você vai se sentir sozinho, vai se sentir deslocado, mas no momento que você não cuida da sua espiritualidade, aí sim começa esses esquemas, e que é muito perigoso, tá? A gente vai abrindo brecha, a gente vai abrindo miasmas em nossa memória celular e memória astral, quando a gente começa a ou cultivar padrões, desculpa pessoal, padrões tanto para baixa vibração, né, quanto para vibrações boas. Então a gente vai guardando isso na nossa memória celular e na memória astral. E é isso que os nossos algozes, aquelas pessoas que não nos querem mal espiritualmente, chegam até nós, e até quem é encarnado. Porque veja bem, pessoal, existem obsessões de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Existem esses tipos de obsessão. Então isso tudo essa memória, né, esses miasmas que são criados na memória celular e astral, ele é um código e eles reconhecem, tá? A gente atrai essas pessoas pra gente, né, existe uma lei que é chamada lei de atração. Então a gente acaba atraindo essas pessoas até nós, tanto encarnadas quanto desencarnadas, tá? E a gente atrai essa energia densa ou a energia boa que a gente está emanando. Mas ela é realizada temporariamente, ela acontece temporariamente por esses irmãos, como eu falei, desavisados, desajustados. Ou ela pode ser permanente, se ela for boa. Vamos sempre pensar dessa forma. Temporária, que é ruim, e permanente, que é boa. Então eu quero cultivar a minha energia boa permanentemente, para que esses nossos irmãos, quando eles tentarem chegar ou se aproximar de nós, a gente possa emanar através da nossa aura coisas boas, né? Então é isso. Então a gente precisa entender que, mesmo que a gente tenha com essa memória celular e criar esses miasmas pro bom, mesmo que a gente esteja num ambiente ruim, a gente não vai atrair essas pessoas, né? A gente vai repelir, porque quem quer estar num ambiente, por exemplo, onde tem muita bebida, muito sexo, muita orgia, não vai querer que pessoas que vibrem positivamente, que tem um astral lá em cima, fiquem nesses ambientes. Logicamente, ela não vai querer. E a pessoa também nem vai se sentir bem, né? Pra que eu também vou fazer naquele ambiente? Às vezes você pode ir numa festa, você pode visitar alguém, né? Você pode, por um momento, por alguma circunstância, estar num lugar desse. Mas com certeza aquilo não vai te fazer bem,
né? Se você está cultivando todos esses hábitos, você não vai se sentir bem, tá bom? Por isso que é importante a gente estar vigilante, não é mesmo? Vigilante, 100% vigilante. Porque a gente precisa criar essa energia consciencial, quer dizer, manter a nossa vibração sempre lá no positivo, sempre que puder, pessoal. É difícil, mas sempre que puder, tá? A gente tá quase finalizando. Eu escrevi coisa pra caramba, mas eu acho que tá indo, né? Eu não quero muito passar do tempo. Eu acabei indo para outro canal e vim pra cá. A gente tá quase acabando aqui, mas eu quero botar todo o conteúdo que eu preciso colocar. Eu ia falar um pouco das obsessões complexas, só para uma pincelada, porque eu disse para vocês sobre os tipos de obsessão, né? Obsessão completa e complexa e a obsessão simples. A complexa, pessoal, ela é aquela lá que a gente viu na definição, né? Que ela vai à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, uma obsessão que vai realmente dominar aquele indivíduo. Vou falar aí de desencarnado influenciando, né, o irmão encarnado. Então ela vai muito além da nossa compreensão, tá? É uma perturbação que precisa de técnicas bem complexas, tá? Como, por exemplo, a apometria. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Ela tem que ser direcionada por trabalhadores capacitados, médios bem trabalhados, uma mediunidade bem trabalhada, para ajudar o irmão que sofre uma obsessão complexa. Estamos falando de obsessão aqui, até agora, de obsessão simples, tá bom? Então, eu coloquei isso aqui anotado, porque eu achei muito interessante durante a palestra que eu vi lá do nossa irmã Larice, né, que foi a condutora da palestra lá no Caminhos para o Amor, que é um canal que eu amo. E ela falou muito das tipos de obsessão, e ela entrou um pouco nas obsessões complexas, mas também passou muito rápido e eu anotei, eu achei isso muito importante passar para nós, tá? E aí, o tratamento é através da apometria e tem que ser acompanhada por um médium, tá? E acompanhamento médico também, tem que ser feito por médiums muito bem trabalhado, e ter um acompanhamento médico também junto, porque já gerou aí algo muito mais complicado, muito mais profundo e que vai muito além da nossa compreensão, tá? Para isso, existem casas espirituais que fazem isso, tá bom? Se vocês quiserem depois, pesquisem, aí anotem para vocês pesquisarem, mas até agora a gente tá falando de obsessão simples, tá bom? Que irmão menos esclarecido nos influencia. Elas podem, eu vou dar 2 exemplos aqui, são aquela que, por exemplo, um ente querido nosso desencarna e ele vive em nossa casa, né? Ele não consegue seguir a sua vida na espiritualidade. E ele fica junto àquele familiar, principalmente que ele tinha muita ligação, né? A ligação de amor, um apego à família. Então ele fica apegado àquele ente que ele gostava muito, que ele gosta muito, ou uma avó para um neto, ou uma mãe para um filho, e assim vai. E cria, né, uma influência sobre a pessoa, tá bom? E outros tipos de obsessão, que é acerto de conta. Aí ela tem mais a ver com más intenções, né? Então vai realmente querer te causar mal ali, te atrapalhando na sua vida, na vida do encarnado, gerando comportamento desajustado, desequilíbrio grande, coisas que você não está acostumado a fazer. Por exemplo, eu não bebo, mas agora eu estou desenfreadamente bebendo. Eu não fumo. Fui muito certinho, agora eu tô querendo ir pra gandaia.
Então vai te desvirtuar, tá? E cria situação, né, para realmente te desequilibrar. Qualquer discussão, qualquer desavenças, né? E aí esse irmão pode querer te prejudicar. Então tem que realmente acompanhar e ir, né, a lugares para obter assim, uma orientação, que são as casas espirituais na maioria das vezes, tá bom? Quando se fala de obsessão. Existem outras casas espirituais, de igrejas que fazem esse tipo de desobsessão, mas aí vai de cada um de vocês, tá bom? Então eu falei sobre despertos, né, que a gente pode ser realmente atacado. Eu já coloquei ali na situação de que um familiar ou as pessoas que você convive vê a tua mudança e aquele ser lá, aquele irmão desajustado, imaturo temporariamente, ele percebe isso e numa baixa vibração sua ele pode vir te atacar, tá? E a gente sofre mesmo. Então tem que estar ali, ó, firme no propósito, tá bom? E eu trago aqui, a gente já tá finalizando, o tratamento e como agir. E esse agir, eu tô falando de ação, tá? Eu tô falando de ação. Ação e relação, agir, relação e ação de como agir com o irmão obsessor. Lembra que toda hora eu tô falando assim, esse irmão temporariamente imaturo, iludido, desavisado, desajustado? Porque veja bem, esse irmão que a gente acha que ele é o câncer terminal, né, que a gente desconjure que é longe e que a gente acaba atraindo, por tudo isso que a gente já viu até aqui, ele está doente também. Ele também está fora de todas essas condições que a gente colocou aqui. Ele, em algum momento da vida dele, não criou o hábito da oração, da meditação, da respiração, de se concentrar, de entrar em contato com a espiritualidade. Não olhou para si. Ele não fez nada disso, ele não tem esse conhecimento. Então, o que ele sabe é agir na matéria. Ele sente falta da matéria. E para agir na matéria, ele precisa de nós. E nós damos condições a ele. Então, quando a gente vai fazer o tratamento, não, agora eu sei que eu tenho essa influência, agora que eu vou fazer o quê? Eu procurar ajuda. Então, quando eu procuro ajuda, o tratamento, eu tenho que pensar nesse irmão. A casa, ou o local que você vai procurar, ele tem que pensar nesse irmão desajustado, imaturo e iludido. Porque ele só deixou esse corpo. Ele está em outro momento da vida dele. Mas ele foi como nós. E um dia nós vamos estar como ele. Sem o corpo. Não com os mesmos as mesmas intenções, mas vamos estar como ele, sem o corpo. É só isso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para me desconectar, né? Porque então eu estava conectada. O que eu preciso fazer para desconectar com esse irmão é encontrar uma casa que faça isso de forma amorosa, sem repelir o irmão descuidado e imaturo. Procurar ajuda de terapeuta, casas espirituais, médiuns sérios, competentes, que de forma assertiva possam auxiliar nesse processo. Muitas vezes, né, pessoal, seres despertos, alminhas queridas, a obsessão é tão séria que pode causar esse desacoplamento, esse desconectar, pode causar sérios danos para o encarnado quanto para o desencarnado, porque a simbiose é tão séria, tão complexa, que ter se desconectar é complicado. Então não pode ser em qualquer lugar. Não vai tratar só do encarnado, mas do desencarnado também, porque ele precisa de cuidado, ele precisa ser acolhido, tá bom?
Então, entender que eu preciso agir para me melhorar e para não acontecer mais. E entender a nossa responsabilidade e permitir, em atrair esses irmãos para o meu campo, essa energia para o meu campo. Tá bom? Então, o que vai mover para acabar com essa conexão é isso. Primeira coisa de tudo. Eu tô pensando em mim, mas eu também tenho que pensar nesse irmão, porque como ele um dia viveu aqui, desiludido. Hoje eu conheço as verdades, mas ele não, né? Entender, né, e ter a ação de me melhorar. Por isso que eu falei, agir no tratamento do irmão e a ação é para nós, para nos melhorarmos e não acontecer mais. Entender que é a nossa responsabilidade, porque eu atraí e permitir eu abrir campo para essa energia. E lembrando que quando eu for procurar esta casa, você tem que levar isso em consideração. Isso é amor, né? Isso é compaixão, tá bom? Tratamento. Deixa eu vir aqui pro meu caderninho. Tratamento. A cura é o amor. Entendimento e acolhimento, que eu já tinha falado, né? Compreensão de que precisa se modificar algo na sua vida, para não mais atrair energias que não esteja condizente com o meu reto viver e o meu reto agir. É redirecionar a caminhada, tá bom? Então, despertos. A gente já tá caminhando pro final. Eu sei que a live vai ficar um pouquinhozinha e depois de 1 hora, mas eu precisava passar tudo isso que eu analisei, que eu estudei, que possa estar ajudando a você nesse momento, né? Você pode estar passando por isso e não tá se percebendo, tá bom? Então, redirecione a sua caminhada, crie hábitos, perceba em você quando esse padrão tá mudando. Encontre, procure meios, né, de reverter essa situação para que você não crie e permita que esses irmãos cheguem até você, até a sua casa, tá bom? Então respira, vá para um lugar tranquilo, saia daquela situação, saia daquele processo. Identifique aquilo que está te fazendo mal, que está mexendo com você, com o seu campo. Pede ajuda, tá bom? E mais uma análise. Por que é permitido tudo isso? Por quê? Essa bagunça toda na nossa vida. Por que eu atraio energias que não são tão boas para mim? Porque eu também peço essa troca, porque Deus, Pai e Mãe, nosso Criador, é imenso amor. Eu faço essa troca, desculpa, é porque eu também faço essa troca, né? Eu tanto troco com o mundo espiritual, quanto o mundo espiritual troca comigo, dependendo do que eu quero trocar e da forma que eu quero trocar. Como eu penso, como eu ajo, não é isso? Então, como eu permito isso? Porque Deus, Pai, Mãe, é o nosso Criador e Ele tem imenso amor por nós. E Ele quer o nosso crescimento espiritual. Se tudo fosse lindo, tudo fosse fácil, todos se amassem, primeiro que não precisaria existir aqui nessa vida, né? A gente vivenciar essa matéria, as experiências que a gente passa. Saber lidar com os nossos desafios diários e transmutá-los para algo maior na nossa evolução espiritual, e é assim que galgamos caminhos distantes da nossa compreensão humana. Então, Deus permite para que a gente cresça, para que a gente aprenda a transmutar todas essas dificuldades e esses desafios. Porque se tudo fosse muito fácil, para que a gente estaria aqui? Para que Ele, né, nos traria para cá?
é porque algum objetivo tem. E outra, nós não somos vítimas. A gente sabe que existem outras vidas, que nós passamos por outras vidas. Tá lá no nosso registro, nos nossos registros arcásticos, na nossa linha do tempo, né? Nós temos uma história, nossos antepassados. Tudo isso nos faz estar aqui. Então é assim que galgamos caminhos distantes da nossa compreensão humana. É assim que a gente vai crescer espiritualmente. Lembrando que é uma simbiose que a gente faz com o mundo espiritual, pessoal. Sempre estarmos vigilantes. Olá, Rosinalda. Obrigado por você estar aqui. Chegou no finalzinho. Muito obrigado. A live vai ficar salva, tá, pessoal? Muito obrigada, assim, para quem vai assistir depois. Nós já estamos terminando, mas a minha mensagem é essa. Despertos, despertas, despertandos e despertandas. Vamos fazer o nosso dever de casa, né? Ficar atento às nossas vibrações, aos nossos pensamentos, como nós estamos agindo, né? Nos relacionando com o mundo a partir de tudo que a gente vem aprendendo. Bom, então essa é a minha colaboração de hoje, a minha live desse mês. Vou procurar fazer uma live todo mês, né? Com assuntos meus próprios estudos ou que vocês sugerirem, tá bom? Muito, muito obrigada pela presença de vocês, quem conseguiu chegar, tá bom? Deixo o meu abraço para vocês de boa noite, bom dia, boa tarde, quem for assistir a live depois. E dizer que estamos todos juntos nessa caminhada, fazendo a nossa transformação junto com o nosso planeta, né? Vamos fazer a nossa parte. A minha alma abraça a sua, de vocês nessa noite. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita. Saúda o mesmo Deus que habita em você. Muito obrigado. Namastê. E faça suas orações, faça suas meditações, faça a sua conexão com você, com Deus, Deus Pai e Mãe, toda a sua hierarquia espiritual. Fique com Deus e tenha, assim, uma excelente noite, um excelente dia. Muito, muito, muito obrigado por todos.